Sabe aquele conselho de vó que a gente ignora achando que é superstição? Não dorme de barriga cheia, não dorme de barriga para cima. O relato de hoje veio do Marcos, lá de Rio Preto. Era feriado, ele tinha exagerado num churrasco de família e chegou em casa moído. O realismo cotidiano dele foi o erro fatal. Ele deitou no sofá, com a barriga estufada, e apagou de costas para o estofado, olhando pro teto. O Marcos esqueceu que, no interior, as paredes têm ouvidos e os telhados, bom, os telhados têm donos que esperam você cometer esse exato erro. O Marcos acordou às 2 da manhã. O corpo dele era uma estátua de gelo. Ele tentou gritar pela esposa, mas a voz não saía da garganta, era como se as cordas vocais estivessem amarradas. No silêncio do quarto, ele ouviu um som que vinha de cima. Crec, crec, crec. O forro de madeira do teto estava cedendo. Uma mão esquelética, com unhas pretas e longas como garras de urubu, começou a afastar as ripas. E de lá, surgiu a pisadeira. Nada, ela não caiu do teto, ela desceu como se fosse uma fumaça sólida. Ela era magra, os ossos apareciam sob a pele que parecia pergaminho velho. O cabelo dela era um ninho de fios brancos e desgrenhados que batiam no rosto dela. Ela parou na beira do sofá e ficou me olhando. Os olhos eram amarelos e vidrados. Ela abriu a boca e eu vi que ela não tinha dentes, apenas gengivas escuras, e ela ria, mas era um riso sem som, nada, um riso que eu sentia vibrar dentro da minha cabeça. Ela levantou o pé, que tinha dedos tortos e sujos de terra, e colocou bem no centro do meu peito. O Marcos disse que no momento em que o pé dela tocou a pele dele, o peso mudou. Não era o peso de uma mulher magra. Era o peso de uma carreta carregada. Ele ouviu o estalo das costelas dele protestando sob a pressão. O ar parou de entrar. Eu sentia o cheiro dela, Nat. Tinha cheiro de mofo e de coisa guardada há séculos. Ela começou a pular em cima de mim, curtinho, socando o meu peito com o peso dela. Cada vez que ela pulava, ela soltava aquele chiado que parecia uma risada. Eu via os olhos dela brilhando de prazer enquanto eu lutava para puxar um gole de ar. Eu tentei mexer um dedo, qualquer coisa, mas a paralisia era total. Eu estava preso no meu próprio corpo, sendo esmagado por uma entidade que parecia se alimentar do meu desespero. Ela se inclinou, o cabelo dela tocou o meu rosto, e ela sussurrou: "Comeu muito, né, gordinho? Agora eu vou ajudar a digerir." Família, arrepiei. O Marcos percebeu que a lenda era um aviso biológico. A pesadeira não é apenas um monstro, ela é a personificação daquela pressão que o corpo sente quando a gente ultrapassa o limite. Mas naquela noite em Rio Preto, ela não queria apenas dar uma lição, ela queria fazer o coração dele parar de bater na base da força bruta. Família, arrepiei, o Marcos estava no limite. O rosto dele já estava ficando roxo e a visão escurecendo. O realismo cotidiano de um jantar exagerado tinha virado uma luta pela vida. Ele disse que, no auge do sufoco, a pesadeira parou de pular. Ela se agachou sobre o peito dele, ficando cara a cara, a centímetros de distância. Ela não tinha pálpebras, gente. Os olhos amarelos pareciam duas lâmpadas de rádio antigo queimando no escuro. Foi quando ela começou a passar as unhas compridas e sujas pelo pescoço dele, de leve, fazendo um som de faca raspando em couro seco. Nada, eu sentia o calor da boca dela no meu rosto, mas não era um calor humano. Era um bafo de carniça. Ela abriu aquela boca escura e começou a sugar o ar que eu tentava puxar. Cada vez que eu conseguia uma lufada de oxigênio, ela roubava de mim antes de chegar aos meus pulmões. Eu vi o corpo dela inflar conforme ela roubava o meu fôlego. Ela estava ficando mais forte, mais sólida, enquanto eu me sentia definhar. Ela então cravou uma das unhas bem no meio do meu peito, em cima do externo. Eu senti a ponta fria atravessar a pele e tocar o osso. Ela disse: "Isso aqui vai ser o meu selo. Toda vez que você sentir o peito pesado, saiba que eu tô sentada no seu telhado esperando você deitar de costas." O Marcos disse que a dor foi tão aguda que ele finalmente conseguiu soltar um espasmo. O dedo mindinho dele mexeu. Foi o suficiente para quebrar o encanto da paralisia.
Ele deu um solavanco para o lado, caindo do sofá direto no chão gelado da sala. Eu caí e recobrei os movimentos na hora. Acendi a luz da sala gritando, com o coração parecendo que ia saltar pela boca. Eu olhei para o sofá, não tinha ninguém. Olhei para o teto, as ripas de madeira estavam todas no lugar, perfeitas. Mas quando eu fui limpar o suor do peito, eu vi a marca. Tinha um ponto vermelho, um furo perfeito bem no meio do meu tórax, de onde saía um filete de sangue negro. E o pior, Nat, no forro do teto, bem acima de onde eu estava deitado, tinha uma marca de pé sujo de terra. Um pé torto, pequeno, com 6 dedos, que parecia ter sido carimbado na madeira com brasa viva. Família, arrepiei. O Marcos achou que tinha se livrado, mas o peso nunca foi embora de verdade. Ele começou a notar que, mesmo dormindo de lado, ele ouvia o som de alguém caminhando sobre as telhas da casa. Tuc, tuc, tuc. Ela não tinha ido embora. Ela só estava esperando ele esquecer a regra de novo. O Marcos me contou que, depois daquela noite, a vida dele mudou. Ele perdeu o apetite por jantares pesados e nunca mais conseguiu relaxar num sofá. O realismo cotidiano dele agora é uma vigilância constante. Ele instalou um forro de PVC novo, tentando selar qualquer entrada, mas o medo não é físico, família, arrepiei, o medo é de frequência. Ele disse que, meses depois, ele estava em um hotel em outra cidade, por um lapso de cansaço, acabou cochilando de barriga para cima. Ele não chegou a ver a pisadeira, mas ele ouviu. No silêncio do quarto de hotel, veio o chiado, ai 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 ai. E ele sentiu o colchão afundar perto dos pés dele. Ela não precisa do telhado da casa dele para descer, ela usa o hábito dele como um portal. O Marcos hoje só dorme de bruços ou de lado, abraçado com um travesseiro. Ele diz que a marca no peito dele nunca sumiu totalmente. Em dias de chuva, a cicatriz coça e fica roxa, como se estivesse reagindo à presença dela no telhado. O relato do Marcos termina com um aviso. Ele diz que a pisadeira não escolhe as vítimas por maldade pura, ela escolhe pela oportunidade. Ela é a sentinela do excesso. Quando a gente dorme de barriga cheia, o nosso corpo entra num processo pesado, o sangue vai todo pro estômago e o cérebro fica vulnerável. É nesse vazio de defesa que ela pisa. O Marcos jura que, se ele tivesse ficado mais 5 minutos sob o pé dela naquela noite, ele teria tido um infarto fulminante. Para os médicos, seria a morte natural ou a má digestão. Mas o Marcos sabe que a causa da morte seria o peso de uma alma esquelética que adora o som de costelas quebrando. E ele agora avisa todo mundo: se você sentir que comeu demais, fique acordado. Ande pela casa, beba água, mas não deite de costas para o destino. Porque a pesadeira não tem pressa. Ela tem toda a eternidade para esperar você fechar os olhos do jeito errado. Essa história do Marcos me faz pensar que o folclore brasileiro é, na verdade, um manual de sobrevivência. A gente ri das histórias, mas quando o peito aperta no meio da madrugada e o ar não vem, a gente lembra de cada palavra. Se você já sentiu esse peso, se já viu uma sombra descendo do seu teto enquanto você não conseguia se mexer, não foi só um sonho. E você, família, arrepiei? Já recebeu a visita da pisadeira? Já acordou com marcas no peito ou com a sensação de que alguém estava usando o seu pulmão como degrau? Comenta aqui embaixo. A Nath quer saber, como é que você vai dormir hoje à noite? O nosso próximo relato nos leva para o sertão de Sergipe, onde um vaqueiro encontrou uma caverna com pinturas rupestres que mudam de posição conforme a fase da lua. E o que as pinturas começaram a desenhar sobre o futuro dele, bom, é de perder o sono. Até a próxima, família, arrepiei. E lembrem-se, antes de se banquetear no jantar, lembre-se que tem gente que prefere a sua agonia como sobremesa. Se você curte histórias de terror, se inscreve no canal Arrepiei.